chega a seu desenvolvimento adulto, ele também se expande em floração dos seus instintos, e da sua parte física também brotam flores da vida, da renovação da espécie. Seria de bom grado que o homem cultivasse este período com mais respeito e seriedade, pois do seu corpo físico brotam flores e ele não toma conhecimento com alegria, nem celebra com gratidão este período, o período mais importante do seu estado, o da fertilização. Está neste período propriamente elevado ao ato mais sublime de sua permanência, que é a multiplicação da espécie, que é o momento em que ele, também, poderá dar a oportunidade a outros irmãos seus aqui chegarem para resgate e redenção de suas faltas. Está claro que o homem não tem conhecimento do alcance deste desabrochar, nem mesmo percebe que outros se fazem iguais, não olha esta oportunidade como sendo a porta da entrada do espírito na carne. É preciso que a humanidade se conscientize do seu papel. É preciso que a mocidade seja recebida com festejos próprios da ocasião, é preciso acordar para as coisas fundamentais da vida e não confundi-la com meros acasos, com meras oportunidades de se divertir, de usar o corpo como meio apenas de prazer efêmeros, não encarando o alto nível de responsabilidade e nem respeitando a natureza nos seus mais sublimes anseios. Que todos se ponham em alerta. Que todos queiram realmente servir a espécie humana com dedicação e amor, e não deixá-la decair no vício e como vem sendo acometida. Que todos possam respeitar o ato que dá permissão ao espírito de aqui chegar. Quando tudo for consumado, quando tudo for mais claro ainda para o homem, quando ele tocar o seu sino de ascensão, quando ele olhar para trás, que veja somente a sua estrada, mas, se assim permanecer, ele não encontrará saída, pois esta foi bloqueada por sua própria insensatez. É preciso dispor do tempo, é preciso preservar o corpo, é preciso amar a vida que foi transmitida pela luz, pela paz, pelo amor. Na vida está o sentido mais importante, o ato do nascimento. Faça por merecê-lo. 18. O todo é um e um é o todo. Que os poderes do oculto restabeleçam o plano da Terra, para que ela possa continuar o seu caminho de evolução. Que os homens que habitam também encontrem seu caminho, para que possam atingir o oculto e lá fazer parte do centro de forças. Que todos, juntos, possam distribuir auxílios para todos, pois o todo é um e um é o todo que se aprofunda na eternidade. O mundo de hoje não é igual ao de antigamente. Todos se lamentam e se contradizem quando afirmam esta sentença, mas se esquecem de que o mundo sempre foi mundo igual a tantos outros e que os homens é que se infiltraram em seu domínio e o modificaram profundamente. Então, o mundo sempre foi o mundo atual, quem se modificou foi um homem. Deixando de lado as considerações banais que o homem conhece, e nos voltando para a parte mais importante do homem, que são os seus sentimentos, notamos que o homem sofreu modificações profundas em seus sentimentos, a ponto de estar e ser outro ser, longe, portanto, daquele que ensaiou os seus primeiros passos. Se o homem, com os seus atributos, se modificou, forçosamente suas atitudes e o seu discernimento são outros, e o que é o seu produto, sua atuação, está sendo devastadora para o plano Terra, pois, tendo modificado a sua estrutura física, consequentemente, também afetou todo o plano animal, todo ser vivente que caminha com ele. O homem nem sempre pode se julgar assim tão inocente como pensa, pois pesa sobre a sua consciência toda a destruição, toda a contaminação por que passa a Terra, este espaço maravilhoso, criado e concebido pela mente divina, mas que não foi guardado pela mente dos homens que, pela cobiça, pela deslealdade, o têm levado à guerra e ao sofrimento. Como poderá merecer algo quem tudo faz para a destruição? Como pode estar bem quem causa mal? Quem tem para dar, que dê sua contribuição para afastar algum malefício que investe sobre o plano, pois os que afetam sua parte física nada poderão fazer. Quando o caos for implantado no plano Terra, o que será dela?
Aproveitem as informações que porventura terão e se ponham ao trabalho de esclarecimento das atitudes do homem. Procurem por todos os meios impedir algo que acelere ainda mais o seu extermínio. Lembre-se de que, se cada um oferecer resistência, o trabalho de destruição será menor. Portanto, não mate, não morra, não destrua aquilo que é seu sentimento e grandeza, sua salvação e glória. E lembre-se de que muitos ainda precisam deste plano para aqui chegar e que você é também responsável se nada fizer, e que você também é a esperança dos que aqui chegarem trazendo o alento para os que sofrem e, assim unidos, usufruírem o trabalho coletivo, indissolúvel e único, que é o socorro nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Se você é força, haja com tenacidade. Se você é frágil, a sua fragilidade é altaneira e derrotará o mal. 19. A saída é uma só, as entradas são várias. Quem anda por caminhos da caridade tem cumprido seu dever maior, está portanto servindo o próprio amor. Se você está em seu caminho, procure fazê-lo em direção a seu irmão, está portanto cumprindo sua finalidade. A saída é uma só. As entradas são várias e o homem deve aproveitar todas as oportunidades que lhe dá o Pai. Na pujança de um sentimento está a maior parte do viver na carne. Quando homens e mulheres se encontram formando uma família, estão dando oportunidade a que muitos outros espíritos também gozem desta mesma oportunidade. Quando os pares se juntam, espíritos se aproximam aos milhares querendo uma oportunidade encarnacional. Mas o programa é estudado e passado por várias questões até que seja escolhido o enviado. Pensa-se que, por mera coincidência, espíritos amigos se fazem próximos um do outro e por acaso venham num mesmo grupo familiar. Mas primeiro terá que ser elaborado o plano e o trabalho e, consequentemente, tudo delineado será então posto em prática. Deveria ser assim tão simples, mas isto não acontece. Pois muitos grupos estudam e discutem este conjunto, e o livre-arbítrio do homem acata ou não, aceita ou rejeita esta solicitação do espírito. Uns porque fazem do sexo apenas um motivo de prazer e procuram dar andamento adverso ao fruto desta união. Outros, não dão oportunidade que espíritos se aproximem pois fazem guarda diuturnamente para que isso não aconteça, muitas vezes sem o conhecimento do próprio espírito. Pois essa guarda age à sua revelia e se propõe a impedir que o casal seja satisfeito neste particular, e pagam às vezes pelo que fizeram em outras oportunidades. Quando casais se formam, ambientes se fazem, portanto oportunidades sem fim se apresentam. Mas existe uma série de particularidades que também impedem tal ato, e o sexo aí continuará sendo algoz implacável de muitos casais. Transtornos se apresentam, impedimentos imperiosos também se fazem presentes. Quanta oportunidade é perdida por um simples descuido, quantos afazeres desfeitos por um simples desligamento da fonte principal. Portanto, seria necessário que todos tivessem muito bem clara sua mente a escolha da ocasião de formarem uma família fosse muito bem aceita e estudada, tendo a finalidade do empenho de se dispor ao ato encarnacional, dando oportunidade a muitos de aqui chegarem. Parecerá, a priori, que o homem não tem ligação estreita com seu dever íntimo de procriação, mas saibam todos que a finalidade principal de uma união é esta, e a natureza se faz sempre presente na vida do homem, e quem foge a regra paga o seu tributo, e todos, pais e filhos, se alinham para que seja cumprida a grande verdade que foi dita e será repetida sempre com todo respeito e profundo amor, crescei e multiplicai. E que esta senha se repita pela eternidade, pois é por aí a porta onde entrará a luz, a paz, o amor. Quem atende ao chamado será atendido, e a porta abrir-se-á para todo aquele que o merece. 20. Homens tropegos pelo mundo estéril. Que todos possam estar em seus lugares. Que a sorte esteja com o homem, a sorte de ser aquilo que ele for capaz de ser, pois quando o homem se propõe aquilo que ele não alcança, fracassa e sofre.
Quem tiver a glória de estar em seu lugar prestará homenagem ao Pai na pessoa do próximo. No ciclo atual em que se encontra o planeta Terra, muitas coisas acontecerão. O planeta Terra, em conjunção com seus vizinhos mais próximos, entrou no eixo da carta cósmica mais propícia a desastres ocultos que estão ligados intimamente em sintonia com correntes de desarmonia no plano cósmico, que também giram em proporções assustadoras, e quando algum planeta ou corpo celeste entra nesta faixa sofre as consequências. Nesta conjuntura astrológica o planeta Terra estará sujeito a grandes catástrofes, seja em sua estrutura, seja em seus habitantes. Nesta década, em que se projetam grandes modificações estruturais nos planos, e também o plano físico está incluído, acontecerão acomodações, podemos dizer, das camadas internas e externas deste planeta e muitas coisas acontecerão, muitas das quais não estão em perfeita atuação. No plano da Terra, a sua estrutura física mudará e haverá também modificações físicas nos seus habitantes. E se acontecem modificações físicas, forçosamente acontecerão modificações nos costumes, nos hábitos, pois o homem terá de se acomodar a tais intempéries e terá que se proteger. Virão grandes calamidades, não só dos elementos mas de todos os sentidos. Doenças, pestes, inundações, calamidades estas que o organismo do homem não poderá suportar assim tão despreparado como está e nem ele está predisposto a tais acontecimentos. A pele do seu corpo sofrerá grandes lesões, seja em contato com os raios solares, seja em contato com a poluição, produtos químicos em suspensão. Seus pulmões também não aguentarão a pressão, e seus olhos estarão aos poucos perdendo a visão. Tanto que se modificará o seu rosto, mas isto, meus amigos, levará em conta também o que ele pensa, o que ele produz em seu organismo. Sua grande inteligência procurará refúgio, mas as suas mãos não serão assim tão hábeis. Os filhos de seus filhos, toda uma geração contaminada, 7 vezes bastarão, a 77 vezes não chegarão, o extermínio será antes. Todos estarão esmagados pelos acontecimentos. O eixo da Terra está se modificando, o canto do pássaro está agonizando, o bater do coração da humanidade está sem compasso e os pés dos homens trôpegos pelo mundo estéril. Vejam que grande aurora o homem terá no seu amanhã. Que as forças do bem atuem em benefício da humanidade. Estamos todos juntos formando barreiras para que seja amenizado, suavizado, ainda desviado este sofrimento para a humanidade. Que todos sejam protegidos, amparados, amados pelas fontes da luz, da paz, do amor. Na hora da chamada todos terão que dizer presente, fomos nós que assim o fizemos. 21. Astros e homens caminham juntos. A manhã da vida é a experiência do espírito. Trabalhe sempre para que todas as tardes possa contemplar o sol. Quando chegar a manhã radiosa para todo aquele que se propôs a ajuda, que tem o despontar do sol como bússola acompanhá-lo até a noite. O dia é sempre igual para aquele que se põe a caminho. Que a glória impere em seu coração. Que assim seja. Quanto tenha para dar, quanto terá a receber. É uma recompensa justa. Estando escrito com letras invisíveis que os homens terão que restaurar suas forças, como fazer com que suas ações sejam para o esplendor da glória de Deus. Nos astros estão os destinos da humanidade. Assim sendo, está também em poder dos astros a sua atuação, tanto para o bem quanto para o mal. Estará o homem tão bem informado que não procure mais experiência do seu procedimento nas estrelas. Quando se formula esta questão, todos os menos avisados e menos interessados mudam de assunto ou se fazem de desentendidos para que não lhes sejam impostas ideias reais, novas para eles, que não as conhecem, mas milenares para o mundo que convive com elas. A sua sorte está nas estrelas que circundam o zodíaco, está relacionada com os astros,
E só os que se detêm nesta ciência podem aquilatar o quanto de verdade está aí contido. A posição do Sol e da Lua no mesmo zodíaco está influenciando a humanidade, e a cada indivíduo em particular. Cada hora, cada minuto estão em conjunção com a astrologia e são marcados com fogos que nascem nas suas horas e minutos. Portanto, todos pertencem a estes ou aqueles astros, são dotados por estas ou aquelas tendências, e são marcados por suas cartas astrológicas que só os estudiosos podem fazer, e os sensitivos que comunicam seus sensores nestas esferas e podem formar estes dados, obtendo assim sua orientação para o ser humano. Astros e homens caminham juntos. Astros e homens vivem em função estreita e conjugada. Os astros dão a personalidade, temperamento, e quando estes estão em permanente contato o ser humano sofre ou se liberta de humores vários que os fazem temperamentais. Quando astros se alinham derramam a sua ação magnética sobre o ser humano, o seu corpo funciona como os astros, tem força ou se despoja dela, e é preciso que os nascidos sob influências sejam orientados nestas influências. Os regidos por Marte, Urano, Saturno e todos os demais são peculiares a estes astros, produzem a mesma influência que recebem. Seria necessário que, ao nascer, tivesse pronto o seu ambiente, preparado por sensitivos. Isto é muito importante para todos, se na hora em que respirassem pela primeira vez fora do útero materno fossem recebidos por vibrações, cores, objetos que lhes estivessem em vibração estreitamente ligado. Tudo poderá ser um engodo para o homem leigo e desatento, mas tudo é muito certo para o estudioso e sabedor dos segredos dos astros em relação ao corpo dos homens, sua vida e seu futuro. Todo aquele que é afim com sua carta astrológica, com todos os seus afins, tem seu futuro, permanência e chegada a este plano garantidos pelo zodíaco. Quem vem por vir, não é recebido, está alheio, sofre e padece. É preciso ouvir as estrelas, o poeta sabe disso, é preciso olhar os astros, o astrônomo sabe disso, é preciso perscrutar a imensidão do céu, o astrólogo sabe disso, é preciso salvar o destino do homem marcado pela hora do seu nascimento. Que todos possam sentir seu destino escrito como está, que todos possam alimentar-se, para fortalecimento dos seus sentimentos, nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Na hora precisa do nascimento está uma vida marcada. É bom saber. 22. O homem é produto daquilo que faz. Os que possuem a caridade nunca estão sozinhos, nunca os abandona o segredo maior da natureza e se refazem sempre nas fontes do amor. Os que possuem o afeto da humildade sempre estão gloriosos em sua jornada, sempre estão dando provas de temer ao Pai. Os que praticam a caridade estão servindo o grande propósito da multiplicação, quanto mais derem mais terão para dar, é a lei. Que assim seja. Falemos hoje da consagração do homem na sua passagem pela vida física e na sagração da alma no seu seio espiritual. O homem é produto daquilo que faz e a aparência que ele toma atrás para sua personalidade aquilo que ela passará a ser, tanto para o bem quanto para o mal. A alma humana é aquilo que ela é realmente, traz todos os caracteres daquilo de onde ela saiu e voltará momentaneamente pela sagração, à sua pátria espiritual, ao seu reduto, à sua origem. Pela sagração o homem constituído de ossos e carne, e também de alma, está se dando a causa da caridade, aquela caridade que o homem faz consigo próprio, está se predispondo a práticas inteiramente voltadas para o seu íntimo. É nesta ocasião que a alma leva vantagem sobre o corpo, pois nestes rituais da sagração as células físicas do corpo humano são tocadas em sua estrutura física, e respondem como tal, e a manipulação de tais elementos é feita por irmãos aptos neste sentido, que sabem provocar reações dessa qualidade nos demais locais. O homem sente nesta ocasião algo encantador, como se despertado num conto de fadas. E está sendo despertado realmente, só que em terra firme, dentro do seu eu e, então,
A sua sagração deu a seu corpo físico dotes que o fazem desabrochar, e, se ele for se aprofundando nestes mistérios, pode alcançar longos caminhos que lhe foram apenas mostrados, mas que o percorrer pertence a ele. A elevação, a consagração do seu corpo físico, pertence a um estado do seu físico, nada tem a ver com sua sagração, é consagrado a tal ou tal regime, é consagrado a tal ou tal romaria, e a sua hostilidade pessoal, a sua revolta do desconhecido, não se modifica, ela está dentro dele e nada faz também por ele, que está só e foi dado em rituais nos quais em nada tomou parte e nem se aprofundou. Do homem comum se diz ser uma consagração em tal ou tal carreira, seja médico, engenheiro, artista, mas confunde sua vida pública com atos sagrados. Isto é outro setor, outro ponto de sua aptidão, não é consagração nem sagração. O homem confunde as coisas, muitas vezes por ignorância, mas é preciso aprender o sentido das coisas sublimes do Pai e se lançar por inteiro na corrente da vida que passa cheia de subterfúgios para os incautos, mas cheia de encantamento aos que se dirigem à luz, à paz, ao amor. O fio da linha é tão fino mas é resistente às intempéries da sua existência. Sê como o fio, tênue, mas inquebrantável em seu propósito. 23. Procure a vida. Os que conseguirem a descoberta do íntimo mais oportunidades terão no conhecimento da verdade. Os que trilharem o caminho da humildade terão a sabedoria dos eleitos. Os que dão por amor terão a recompensa dos seus atos, assim como derem, assim receberão. Que todos os seres vivos deste plano tenham harmonia e paz. A sabedoria consiste num quase nada, que faz do viver um tudo em relação às coisas divinas. Na maioria dos casos em que entra a sabedoria temporária, o homem entra em desilusão e cai no desequilíbrio. Para se buscar a verdade, a sabedoria da verdade, se inclui a esperança e a fé, unidas, no coração do homem. A conquista de algum bem do plano dos conhecimentos inclui esta procura, inevitável a todos que querem conhecimento de seu interior, alcance de bens maiores do ser humano, que irá retornar ao seu ponto de partida, pois todo aquele que busca a verdade está no caminho da ascensão. Precisam se pôr a caminho, precisam de hábitos os que querem procurá-la. Sim, meus queridos irmãos, todos devemos nos munir de grande interesse nesta descoberta, pois aí está o segredo da vida, o conhecimento para saber e poder vivê-la. Isso é bem simples na aparência, mas guarda um profundo sentido de conquista, pois só pelo trabalho solitário, só pela busca diuturna se chega ao sentido da vida, ao conhecimento de si mesmo, a verdade do eu constituído é a saída da divina essência que rege todos os mundos e manifestações. Está bem claro que o homem está sujeito a influências, assim como o tempo a intempéries, mas é preciso prevenir. Mas é preciso estar alerta para que nada seja infiltrado em seu íntimo, como uma planta daninha, estar livre para poder prosseguir e erguer-se do caos da escuridão que é a encarnação do espírito. Quando chegar a hora tudo estará pronto, mas é preciso contribuir com seus preparativos para que o conhecimento da verdade seja uma conquista do homem em busca do seu caminho. Quando a aurora brilha anuncie o dia. Faça de sua aurora um lindo amanhecer e assim estará prevenido para as intempéries do dia. E, se você se põe a caminho antes da aurora, efetivamente estará mais bem disposto e o alcance será mais oportuno e feliz do que aquele que se dispõe ao meio-dia, que está fadado a não chegar ao destino antes do anoitecer. Procurem, por todos os meios e oportunidades, esta busca da verdade, da sua verdade. Essência emanada do grande centro cósmico que a todos abrange e que, por um motivo ou por outro, está escondida em seu coração. E quem tem grandes riquezas, morre faminto pelas estradas, procurando um ponto de apoio em suas margens fugidias, se dirige para miragens. Mas, se você é consciente do que procura, se você é obediente ao chamado do coração, por certo saberá da verdade que está contida na luz, na paz, no amor.
A verdade é una, o verdadeiro é efêmero. Procure a vida. 24. A perseverança do caminhante. Os que choram serão consolados. Os que oram serão ouvidos. Os que temem serão perdoados. É necessário que se despoje das vaidades terrenas para poder retornar livre à essência divina que habita em todo ser. A humildade dá ao que retorna a senha da evolução. Na segurança de um passo se faz triunfante toda uma caminhada. Saibam os senhores que a cadência certa em curto caminho, rende para o caminhante mais tempo, para que ele possa alcançar seu objetivo. Sem o desgaste da caminhada o seu físico sai ileso, como também seu equilíbrio, pois tudo está em harmonia e torna-se muito mais fácil a quem está disciplinado obter aquilo que deseja. O ato do caminhante está ligado ao seu trajeto. Digo que todo caminhante já traz traçado em seu íntimo o que realmente deseja e quer fazer, só que nem sempre é ouvido e, por isso, não poderá pôr em prática o seu objetivo. Quando o caminho é assim projetado e o seu caminhante está seguro, tudo corre suavemente, mas quando o caminhante é inseguro, o seu caminho se torna, por circunstâncias múltiplas, difícil, pedregoso, cansativo. Isto está em seu coração, em seu objetivo, não propriamente no seu caminho. O homem modifica, por seu livre-arbítrio, o seu itinerário. É bem certo que os objetivos são pendentes de um conjunto, mas os seus membros são independentes e se lançam no projeto, e se houver harmonia e certeza naquilo que fazem tudo dará certo. A perseverança do caminhante é a certeza de que ele tende a alcançar o seu objetivo, mas ele se tornará atraído por aquele ponto principal, mas ele caminha e se sente fortalecido, mais alcança e mais se propõe a alcançar. Aí se torna evolutiva toda uma caminhada, nada fica para trás, nada se perde, tudo é alcance e ajuste, contribuições espontâneas do momento que passa. Os homens, em geral, não se prepararam para a procura, pois, para todo ato de alcance, é preciso que haja uma programação, e o homem às vezes se lança num programa sem conhecimento dos seus princípios. Há casos em que esta programação já está inerente ao ser, mas em outros é preciso que se conheçam métodos e se observe neles. Que todos os achados tragam para o homem o seu ponto de encontro e daí partam em busca de novos horizontes de próspero alcance, e que tenham sempre a sua mente voltada para dentro, observando o que se passa no coração, pois se todos assim procederem estarão à procura das fontes internas que são as ramificações da luz, da paz, do amor. A fonte abastecedora de todo aquele que tem sede e fome. 25. Nada é inseparado. Os que amam o amor estão dando proteção aos poderosos, aos simples, aos humildes, aos sofredores. Seja você um dos muitos que protegem e amam. Surgirá a aurora. Que esta vai encontrá-lo contrito e fervoroso, dando tudo o que é seu, que está dentro de seu ser, a seu irmão. Que a glória e o amor assim distribuídos se transformem em bênçãos do Pai. Que assim seja. Na atmosfera densa de uma encarnação está um espírito que quer a vida para dela sair com todo o empenho e segurança com que a ela chegou. Chamamos de vida o período em que o espírito passa encarnado, pois é desse modo que toda a humanidade a conhece, excetuando-se muitos que já têm a noção do que é vida, a permanência eterna do espírito, que se transforma e se eleva sempre na escala da infinita evolução. Para todos os que se acham encarnados, e assim entendem a vida, todos estão cercados por uma densa cortina que os separa dos seus amigos e do seu mundo natural, pois são os desejos dos homens e seus lances que os separam da vida do espírito, com o seu viver e estar de origem. A percepção do homem para as coisas do espírito é diminuta, ele em si não as entende, mas, com sua própria procura, força sua mente física a esclarecimentos e entendimentos, e poderá, com perseverança, chegar a descobertas que lhe valerão muitíssimo no trabalho da evolução do espírito, pois lhe evitarão grandes empecilhos. A mente física, maleável pelo seu dono,
torna mais fáceis as observações e os desejos do espírito, em ajuda aos seus irmãos, como atingir seus objetivos naturais, a dispor, também, em auxílio e em socorro dos seus irmãos de plano. O recebimento de tais atributos só é conseguido mediante esforço natural e intenso de todo aquele que quer evoluir os seus sentidos e facilitar ao seu espírito que cumpra com sua finalidade. Existem dois em um só elemento, o espírito com sua composição fluídica e eterna, e o homem constituído de carne que é perecível e efêmero. Mas o conjunto cérebro físico e atuação espiritual, chama viva no mundo oculto formando deste conjunto imortal, é aquele que atua sempre, o conjunto evolutivo, sensibilidade ajustada e todo ele em direção ao Pai, pois aí encontrará forças de manutenção para todos. Pois tudo isso só o cosmos guarda, e está à disposição de todos nas fontes da caridade, eternas abastecedoras e doadoras da luz, da paz, do amor. Nada é em separado, tudo pode em conjunto. O corpo volta ao pó, o espírito volta triunfante à essência. 26. Correntes magnéticas. Que os poderosos se rendam ao simples e humilde ato de fé no seu próximo, em si próprio, no Pai que é a fonte e a energia de seu viver. Que os fracos e humildes sejam fortes e poderosos em seu propósito, o de servir aos que sofrem, como eles, as agruras de uma encarnação. Que o Pai proteja a todos e que todos achem o caminho de volta. Na esfera geográfica que circunda o viver do homem, existe a força de prendê-lo aos seus afazeres da terra. O homem livre está circulando no plano terra sem nenhuma corrente vibratória que o faça mudar de rumo, pois ele já traz em si esta força magnética e circunda o seu rumo certo ao centro de forças que é Deus. Como o homem assim poderá chegar com seus companheiros a um lugar comum. Ao lugar comum todos os que têm fé e determinação chegam. Ele é comum aos que servem o amor, ele é o ponto previamente determinado, que é a essência mantenedora dos seres, ele é o ponto convergente de todo o magnetismo do plano Terra. Mas o ponto magnético da Terra estará porventura ligado a essa força. Não só está ligado como, também, a sua manutenção é fonte propulsora deste poder, pois o centro físico está aí a uma continuidade do poder maior. Portanto, as correntes magnéticas da Terra estão sensivelmente ligadas com as correntes magnéticas do cosmos, elas se confundem, formando o círculo mágico entre o céu e a Terra, a que o homem dá livre pensamento. Não existe nada de novo na face da Terra, tudo aqui veio e daqui sairá em demanda de novos pontos. A configuração da Terra é continuidade do ponto oculto, ela saiu também deste acúmulo de força. Ela é água da mesma fonte, corre portanto para o mesmo mar, tem o destino igual ao do homem e todo ser vivente, nasce, vive, e se transforma em poder maior de aquisições e seu caminho é eterno, como é eterna a alma que se desloca de um ponto a outro através do seu poder de elevação. Todos são produtos da mesma fonte, pertencem ao mesmo mar. Todos estão sujeitos portanto às decisões maiores de se porem a caminho das fontes eternas da realização e consolo que são a luz, a paz, o amor. A sua fonte é tão brilhante como a luz do sol. Tem o mesmo poder, se transforma e se refaz na fonte eterna do amor. 27. A fonte de fora e a de dentro. Os pequenos espaços entre os encarnados se transformam em profundos abismos pela intolerância entre os homens. Os que são ativos em propagar a vontade do Pai, em socorrer, às vezes não são aceitos e cada vez se distanciam mais em suas relações cotidianas. Seria preciso quebrar e transpor as barreiras da intolerância, para que todos caminhassem em direção ao centro cósmico de amor e luz. O sol brilha com intensidade jorrando vida para os que gravitam em sua órbita. Que acontecerá quando esta tocha de fogo se extinguir? A vida também se extinguirá, pois os dois elementos são íntimos caminhantes, são elementos que fugem e refugem pela eternidade. O sol iluminando os homens,
o espírito iluminando seu retorno ao centro cósmico, evoluindo sempre para o centro, e o Sol em seu itinerário fazendo seu papel de centro e manutenção de força e luz, pois toda a natureza evolui também em seu redor por sua claridade. O nosso irmão irradia calor, dá cor ao verde das folhagens, portanto, dá vida a um homem e nada pede ou nada exige, somente dá. E o homem que recebe, em vez de agradecer a ajuda e o apoio, bombardeia a atmosfera com seus engenhos e vai alcançando o desequilíbrio desta tocha que irradia para a imensidade dos mundos ao seu alcance. Porque essa incompreensão do homem, pois que a sua glória de viver deve a ele, deve à sua manutenção, pois tudo e todos estão constantemente necessitando de sua ação para o engrandecimento da vida. O homem tem a fonte de saúde e toma saúde, enganando-se a si mesmo, em falsos invólucros feitos pela própria mão do homem. Ele tem a fonte e se faz de fonte falsa de saúde e da beleza. Todos deveriam usufruir a maior parte do seu tempo ao sol, à luz, para que também usufruíssem com a natureza que se faz e refaz exposta ao sol, a sua benfeitoria. O homem também tem um sol em seu interior que se comunica e faz brilhar todos os seus sentimentos, o sol da solidariedade humana que o eleva e o bendiz, mas ele nem sempre faz uso deste seu aliado, e se torna fechado para a caridade, alimento indispensável à alma humana. É preciso aurir mais o que o homem tem dentro de si para que ele possa repetir eternamente o ato do nascimento, a evolução constante de seus sentimentos, e buscar dentro o alimento que está fora à sua disposição, que se esconde dentro mas que vem da alma, do espírito, que tem em sua composição a energia das fontes ocultas do universo que são a luz, a paz, o amor. O espaço é infinito entre a fonte de fora e a de dentro, mas são unidas como o perfume na flor. 28. A força das mãos. Se o amor está no coração do homem, porque ele cultiva a guerra. Se o poder está nas mãos do homem, porque ele não forja a paz. Se a harmonia está nas suas mãos, porque ele destrói e desequilibra o meio ambiente, pondo em risco também a sua vida, o seu veículo de elevação, que é seu corpo físico. Se ele é, por que fingir que não vê o seu objetivo que é o amor? Na igualdade está o poder. A igualdade de sentimentos, a sua constância, faz do homem uma fonte energética das mais poderosas, pois jorra de suas mãos a força propulsora mais vigorosa do reino da natureza. O homem tem as suas mãos para servir, isso ele não pode olvidar, está em suas mãos a sua maior ferramenta, portanto, à sua disposição está um grande artista, que pode apaziguar, fazer nascer, dar vida a formas de vidas para que o homem usufrua de bens maiores, que é o seu interior, idealizando, criando, projetando. De suas mãos saem bênçãos que são transmitidas pelo seu sentimento de amor. E qual a fonte mais poderosa do que esta? Qual a atitude que toma o homem que alcance mais do que quando ele estende as mãos e abençoa? Pois saibam que neste impulso sai tudo que está carregado pelo seu cérebro e coração, e também como sendo vida tem corrente viva, que é a eletricidade que gira e gera o seu corpo físico, bateria pulsante de harmonia e poder, gerando para o seu dono o poder de criar vida e florescer o amor. E qual bênção maior do Pai do que poder também criar com seu amor, vida que vá propiciar a vinda de um espírito ao plano de trabalho. Pois saibam ainda mais que estas baterias são também, por sua vez, carregadas pelo mesmo amor que dispensar, é um contínuo vai e vem de poder, quanto mais oferecer, mais terá. O homem não calcula o grande mago que traz em si, não sabe e muitas vezes não quer saber, pois ele está sempre incrédulo, não pode aquilatar que uma simples imposição de mãos poderia trazer saúde e paz a qualquer meio. Só que ele não sabe, ou melhor, perdeu o dom de assim proceder, não sabe o segredo do grande feito, deixou para trás o que realmente há em seu viver, o seu poder energético do amor. Não sabe dar e não sabe receber, não cria, não alimenta, não evolui e pena sua própria pena,
a solidão. As mãos do homem são hábeis magos que transformam, que dignificam, que produzem as mais belas figuras, os mais lindos matizes, as formas mais exatas do amor, tanto na música, como na pintura, como no trabalho, pois faz de suas mãos a enxada, o arado, o semeador, e quando se projeta assim para a terra, esta se abre em bênçãos para ele e mata a sua fome, e mata a sua sede. Quando o homem junta as mãos, ele ora, ele implora, mas também forma a concha para que por ela corra a água, a grande e poderosa benfeitora da humanidade. Ele, portanto, é a fonte que canaliza o amor, e se todos assim o fizessem, assim teriam as bênçãos eternas das fontes, mananciais de vida e poder que estão na luz, na paz, no amor. A fonte está no coração do homem, os canais são as próprias mãos. 29. Todos pertencem ao mesmo foco. Os que andam na senda do amor levam sempre o consolo e o apaziguamento no seu caminho. Se for necessária a parada, que a faça. Se for em socorro, mais força terá ao retornar. Portanto, não se furte de dar sempre o consolo e a paz ao seu semelhante. Tudo terá mais certeza e valor para a caminhada. O companheirismo faz das grandes provas a parte mais apaziguadora de um caminhante. Ele reparte ou aceita a parte que o seu irmão oferece. No ocaso da vida terrena está o momento certo de refletir. Porque o homem deixa para depois o que poderia compor hoje. Porque tudo é sempre adiado, quando poderia suprir sua necessidade hoje, agora. Seria necessário que no ardor da luta parasse um pouco para refletir se o que faz está dentro dos parâmetros normais, se o seu objetivo acompanha suas necessidades e se o seu caminho está sendo percorrido limpo, sem interferências do ego inferior que quer, a todo custo, mostrar e demonstrar a sua sabedoria e o seu domínio. Portanto, é necessário o reconhecimento do trabalho para continuar. Estamos vendo que muitos irmãos nossos andam peregrinando sem rumo certo, sem seu destino traçado, e se estão expondo a desgaste que não lhes servirá para nada. É sabido que é preciso saber fazer estes trabalhos de resgate, e estar ciente do seu valor, para que se alcance o objetivo desejado. Outros sim, em se falando de provas, nada mais necessário provas do que o acerto do caminho. E para acertar este passo é preciso cadência, musicalidade, e quem dá isto é o coração. São os sentidos ocultos que comandarão esta orquestração, que não tem som se não existir o comando do coração. É preciso amar com amor para que os instrumentos se harmonizem e produzam a bela harmonia da ascensão sem fronteiras, que levará o espírito ao seu objetivo, que levará o homem a seu caminho, ao que lhe deverá percorrer quando da sua permanência no plano terra, pagando o seu tributo à sua insensatez. Cuidado, meus queridos irmãos, cuidado com a obscuridade dos sentimentos, cuidado mais uma vez com os dotes do coração, tenham sempre em evidência, salientes e estudados, compreendidos e postos em prática a favor do seu próprio benefício e em benefício do seu grupo encarnacional, que são todos os que habitam este plano terra na hora de sua permanência. E, se assim procederem, estarão se propondo ao seu itinerário luminoso e benfazejo para todos, pois todos pertencem ao mesmo foco, pois todos são tirados e irmanados na luz, na paz, no amor. Se o seu foco está luminoso, faça focalizar o seu irmão, estará dando provas do seu intento, que é a ascensão. 30. Sentinela maior do ser constituído. O poder maior da humanidade fala à vencedora da grande hecatombe que se desencadeia sobre o plano. O seu amor, a sua humildade, o seu temor só vai lá do descuido de muitos que a compõem. É preciso notar que a humanidade caminha sem direção, mas no íntimo dos seus componentes existe a fé, o amor ao Deus Criador. São esses sentimentos que, sendo o escudo, também serão a reflexão, todos por um e um por todos. É preciso saber perdoar e seguir com passos firmes, pois outros planos se apresentarão para hospedar, para agasalhar.
Na textura fina dos elementos está a força de resistência. É preciso saber que em todos os sentidos o homem está vulnerável, seja nos sentimentos nobres, seja nos sentimentos secundários. Como está esclarecido, no momento atual é mais importante ser do que haver, ser autêntico, ser natural, ser generoso, e não haver haveres, juntar fortunas, acumular bens perecíveis e inúteis que os vão apenas preocupar pela guarda, não realçar porque os tem. Seria necessária uma postura digna de um rei, se o homem compreendesse a nulidade de tais adornos. São acúmulos de bens que pertencem por direito a outro plano, não ao plano que lhe interessa no momento, que é sua meta, o espiritual. Tudo que for do espírito acompanha o espírito em sua separação corpo-espírito. Tudo que é da terra a ela pertence e já está estabelecido que a ela retornará, tanto os seus bens terrenos, como o seu corpo físico, que é o seu melhor e mais luzídio haver, que é o seu hospedeiro. Portanto, já viram quanto é desnecessário o homem se desenrolar pelo plano terra somente atrás de bens materiais. Ele precisa aumentar o seu cabedal de bens espirituais, e para isso só tem necessidade de amar para ser amado, pois nesta troca nascem as belas aquisições, nascem os bens maiores que o levarão à saúde do espírito, à salvação do seu intento, à solução do seu problema maior que é a evolução espiritual. Se todos compreendessem a essência que mora nele, se todos soubessem qual a finalidade exata de aqui estar, sentiriam a consciência tranquila, só praticando ama ao próximo como a ti mesmo, pois aí está a sentinela maior do ser constituído Pai Espírito Homem. Tudo isto em busca de um só achado, a salvação e a evolução, a volta triunfal da essência divina que se faz homem para mais servir a seu irmão. Saibamos todos agradecer essa dádiva poderosa e milagrosa que está no cosmos à disposição sempre da renovação e do consolo. Quem olha para dentro está provando que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, e coração para amar, que seus sentidos estão voltados para a sua essência, que eles se alimentam da luz, da paz, do amor. Na hora precisa o homem se lembrará do Pai, mas talvez já seja tarde. 31. O poder da prece. Se todos os que habitam este momento de provas procurassem o entendimento e a caridade, as suas oportunidades seriam outras. Quem passa por um caminho e não nota a paisagem está verdadeiramente entregue ao egoísmo e ao prazer íntimo, não vive a vida. Os que olham somente por distração também estão incorrendo em igual falta. Estão perdendo a oportunidade preciosa que tem o espírito de evolução. Que todos vivam e saibam por que estão vivendo. Na oração e na prece está a hora de interiorização do ser humano. Ele tira do seu coração a sua meta, o seu apoio, a sua direção. O poder da prece é tão importante tanto para quem o pratica como para aquele a quem está sendo dirigido. A suavidade de uma palavra amiga não causa muito bem ao seu irmão. Também assim é a prece enviada com a alma em levo, com o coração prosternado, com o pensamento voltado para Deus. Assim faz o penitente, assim faz o que quer dar alívio, assim consegue a graça de servir na seara do Mestre. Quando o homem tem cabedais internos, é preciso que ele os use em favor do seu irmão, para que essa fortuna se multiplique e também passe de um membro para outro, de pai para filho. É uma dádiva do Pai à família que ora junta, que permanece no ciclo mágico das realizações e forma um foco de distribuição. Por isso é que o centro, o ponto convergente de uma família, deveria ser a prece. Esse ponto é a segurança e o poder. Quem ora unido permanece unido, quem dá ou quem socorre tem igual valor. Pois tudo que se pratica com o coração, com amor, produz amor. Quem anda nos caminhos da oração está guardado para sempre, está também presente em todo apelo de socorro, e pode dar, e pode distribuir. O homem está na carne para ser carne viva de aflições e seu remédio milenar e eterno é a prece, e quem ora com devoção, fazendo-se sentir nas correntes benfazíveis do universo cósmico com seus apelos,
Participa com a sua contribuição para que esse armazenamento esteja sempre a favor do seu irmão que sofre. Todos por um é o lema principal, um por todos é a solução ideal deste grande conjunto de manutenção do cosmos, pois tudo que sai entra e tudo que entra sai em bênçãos para o próprio doador. Se você quer fazer parte desta sociedade, é muito fácil, devote-se, acautele-se e ore em favor dos aflitos e desamparados, que o seu intento chegará às correntes de socorro, e então você também fará parte da grande família que ora pela humanidade e será uma parte integrante deste conjunto incansável que distribui e mantém vivas as fontes da luz, da paz, do amor. O ser é tão importante, portanto, seja o elo do amor que apazigua e protege. 32. O brilho do farol. Se todos estão neste momento passando pelas mesmas incertezas, tendo as mesmas inseguranças quanto ao futuro, não distinguindo os acontecimentos, deveriam se unir mais, para que juntos pudessem enfrentar, destruir, combater fantasmas e fantasias que ameaçam a humanidade. Todos deveriam procurar a orientação em seus sentimentos, procurariam estar alerta, pois quem pensa sabe escolher. Na perseverança de uma procura, se poderá por certo chegar à vitória. É preciso e urgente que o homem se conscientize do seu papel neste momento do plano, para que se torne uma segurança e não a sua destruição, como vem acontecendo. Seria consideravelmente salutar para o momento se começasse pelo homem a sua regeneração, pois o homem é por excelência o responsável por toda esta destruição em que se está lançando o planeta Terra, tanto em sua estrutura física, como em sua estrutura mental. Também os planetas pensam e sentem, isto reflete o que pensam e o que sentem os seus habitantes. Parecerá, a priori, que teoria assim não se adapta ao momento, mas o desequilíbrio emocional e psíquico do homem está influenciando, consideravelmente, na formação de forças e estações negativas que investem contra o plano. E os adversários do homem são os seus pensamentos negativos condensados, que tomam forma e se manifestam contra sua própria origem, e como qualquer reação negativa ou positiva, volta sempre ao seu ponto de partida. O procedimento desorganizado do homem tem lhe dado retornos desastrosos. Os elementos são atuados e também atuam nesta troca, ou nesta volta, que assola o plano da Terra. Há uma necessidade imperiosa que o homem se interiorize, trazendo para fora a sua essência. É preciso que o homem ore e medite, analise e reflita o quanto de desastroso tem sido sua permanência neste plano, que poderia ter sido seu paraíso, o seu retorno glorioso, e tem sido seu tormento, a sua angústia, a sua desolação. Quanto mais o homem produzir, mais ele terá. Esta é a lei universal. Quanto mais ele joga a lixo, mais ele se sentirá impedido de ver limpo o seu caminho e, portanto, ser vitorioso em seu destino, que não é outro senão a evolução do seu espírito. Não impeça, homem, com sua ignorância, a evolução, o resgate salutar dos espíritos que procuram sua essência, que se dão por amor, que querem servir ao Pai. E se o veículo principal desta depuração é o homem, e se ele se porta como tal, tudo estará perdido, pois a mente física é a responsável pela parte física, pelo condutor, pelo hospedeiro. Que o Pai ilumine o coração do homem, para que ele sinta sua responsabilidade gloriosa e eterna, e que se fortaleça de dentro para fora, de fora para dentro, mas sempre em sentido certo da luz, da paz, do amor. Se o farol está defeituoso, a luz não poderá brilhar. Pertence ao faroleiro o brilho do farol. 33. Hábito da interiorização. Que todos encontrem seus caminhos. Que, no futuro do homem, ele possa caminhar de olhos abertos para contemplar as estrelas e nelas ver refletido todo o universo. Que, ao passar por uma sombra, seja apenas por um momento, pois que o ilumine o sol da eternidade. Que do centro saia o chamado que o comandará em seu intento. Que assim seja. Na oportunidade máxima da encarnação é preciso aproveitar e se lançar com todo o amor e afinco no caminho da ascensão.
Se o ser constituído veio com uma intenção clara para poder evoluir, porque o homem deverá se interpor. Em hipótese alguma o ser constituído deve interceptar os passos da evolução do seu espírito. O homem deverá ter sempre o reconhecimento que nada faz e nada tem além de sua centelha divina. Ela é nele, nesse depositário, tudo que traz do Pai. Aproveitaremos esta oportunidade para alertar mais uma vez para o hábito da interiorização do ser humano. É preciso que ele faça parte com seu aliado constante, que é o silêncio, da meditação e do recolhimento espiritual, para poder contemplar e estar ligado com a fonte divina que habita todo o seu ser. Quando o seu pensamento, sua mente física, entra em decomposição de suas emoções, estas vão sendo filtradas e depuradas, até que ele chegue ao estado de pura sensibilidade para poder se ligar aos mananciais de vida eterna, e aí então fazer a ponte, restabelecer o contato, se aprimorar em explorações, afinar sem fim. O homem, meditando, é concentração iluminada do lado escuro da encarnação, deste fator esquecimento. Então, é nesta hora que seu físico deixa livre sua sensibilidade espiritual e fluídica e se lança ao infinito cósmico, de onde veio e para onde retornará. O espírito é independente de seu corpo físico, e assim liberto por uns segundos pode estabelecer contatos salutares e confortadores para ele e para o seu depositário, e ambos sairão fortalecidos e juntos poderão alcançar posições de calma. Usufruirão juntos da harmonia geradora da ascensão gradativa de todo este conjunto. Seria indispensável que o hábito da meditação entrasse na vida do homem e primordial que este hábito evoluísse e se tornasse uma apoteose para o corpo e espírito, que sempre iria às fontes eternas aurir a sabedoria e harmonia que existem na luz, na paz, no amor. Adote o hábito de estar com Deus, centro cósmico do universo, que estará a caminho. 34. A posse. Quem está sob a guarda dos seus sentimentos nobres está apto ao serviço do Pai. Se você puder dar, agasalhar, que o faça incontinente, estará dando provas de amar o Pai na pessoa do seu irmão. Quem puder dar asilo aos que padecem, estará provando que ama e venera a grande chegada do Pai na face da terra. Quem puder amar livremente, a hora é chegada. Na maioria dos encarnados existe o poder da posse. Tudo que os rodeia, tudo que possam alcançar, tem um único objetivo, a posse. Estando um homem constituído de sabedoria e raciocínio, está portanto apto ao trabalho, físico e mental, e, por conseguinte, pode e deve fazer tudo aquilo que venha lhe trazer conforto e sabedoria. Contudo, o homem se esquece de que estes requisitos são passageiros, trazendo-lhe apenas posse passageira, não se comparando, nem de leve, às suas aquisições espirituais. Aquelas são posses passageiras, enquanto essas são eternas, são adquiridas com sua essência e vão se juntar ao seu retorno, para que consiga, cada vez mais, ir para dentro, levando tudo que possa para que neste montante também haja caridade para com seu irmão. Quem adquire deste modo está concentrando todo o valor para ser também repartido, não se aproximando dos bens de posse, perecíveis como são as coisas de conforto físico e o dinheiro, que, não circulando em favor dos que nada possuem, são bens perecíveis e de fácil destruição, bastando para isso que o seu ego inferior os tenha com cobiça e avareza. O homem tem duas opções, uma, a de armazenar e aumentar, a outra, de acumular e distribuir. São duas formas de riquezas, a que conforta e constrói, a que avilta e destrói. Quando nesses caminhos se depara o homem, ele deve escolher o melhor para que possa ir adiante sempre, alcançar sempre e desfazer sem amparo e alegrias para tantos que existem a seu lado, dando-lhes a proteção e o amparo. É necessário que se possa circular livremente pelo eterno, pelo cosmos, sem ter bagagem. É necessário e preciso que o seu conteúdo seja de glória e poder, e que viva sempre, eternamente, para a luz, a paz, o amor.
Na hora de construir, que seja de harmonia e paz o seu abrigo. 35. Quando se reparte aumenta. Que o despontar de um dia encontre o homem de pé, para que possa cadenciar seus passos. Que este homem saiba para onde se dirige, levando no coração a fé que o alimenta e eleva. Que, à chegada, lhe sejam dados os haveres maiores de sua permanência, para que ele se sinta glorificado e apaziguado consigo mesmo. Que a ele, ao se prostrar em nome